Do Evangelho segundo São Marcos. Chamou então a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes a autoridade sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o único bastão, nem pão, nem bolsa, nem dinheiro na cintura, mas tivessem as sandálias calçadas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: quando entrardes numa casa, permanecei lá até de lá sairdes. E se num lugar não vos acolherem nem vos ouvirem, ao sairdes de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, como testemunho contra eles. Então, tendo saído, proclamavam para que se convertessem, expulsavam muitos demónios e ungiam com azeite muitos enfermos e curavam-nos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, os apóstolos têm acompanhado Jesus ao longo destes textos que temos vindo a escutar nestes últimos domingos. E houve sempre uma pergunta que esteve presente: quem é este Jesus? Quem é este Jesus que acalma as tempestades, que cura a filha de Jairo, que cura a mulher do fluxo de sangue? Quem é este Jesus que vai à sua terra e admira todos os seus habitantes? Agora chegou o momento dos apóstolos iniciarem, como que posso dizer assim, o seu estágio pastoral. Continuar a missão de Jesus, anunciar por eles agora o Evangelho, tornar presente no meio dos homens aquilo que eles mesmo aprenderam. Jesus apenas aponta-lhes, ou melhor, Jesus apenas dá-lhes o seu poder, e que já não é pouco, e dá-lhes também algumas regras preciosas para a sua missão. Em primeiro lugar, Jesus aponta aquilo que é imprescindível levar e aquilo que é acessório. O imprescindível é levar o Evangelho, é levar Jesus consigo. O acessório é tudo aquilo que transportamos nas nossas coisas, na nossa bagagem. Jesus pede aos seus discípulos e envia-os de 2 em 2, com 2 apontamentos. Primeiro, uma questão jurídica, em que no tempo de Jesus o testemunho de 2 pessoas era sempre muito mais validado do que o testemunho de uma única pessoa. Por essa razão, um confirma o testemunho do outro, o anúncio do outro. E ao mesmo tempo para dizer e lembrar que não há navegantes solitários no anúncio do Evangelho. Ainda que eu possa anunciar aqui e outro possa anunciar noutro sítio, nós não fazemos em nosso nome, em nome pessoal. Nós não fazemos para anunciar-nos a nós ou anunciar as nossas coisas. Fazemos para anunciar Jesus, o seu Evangelho, a boa notícia, mas fazemos-lo em nome de uma comunidade. Fazemos-lo em nome da Igreja. E é em seu nome que nós partimos, que deixamos, que saímos em nome de Jesus a anunciar a liberdade, a libertação do pecado ao homem. E é no confronto com este anúncio que aparece aquilo que diz Jesus: a autoridade sobre os espíritos impuros, a autoridade sobre o mal. A palavra, quando é anunciada, quando o Evangelho é proclamado, quando é escutada a pregação, o homem volta-se para Deus e vence em si as alienações, a força, a catequese que muitas vezes o demónio faz para nos afastar do Senhor, para nos afastar desta alegria, desta verdade que nos liberta do nosso próprio pecado. E por isso Jesus diz aos seus discípulos: para combater o demónio é preciso ser livres no coração, é preciso estar desimpedidos, não ter nenhum peso, não ter algo que o possa prender. Por isso diz que não levemos bolsa nem alforje, que não levemos nada, que não levemos seguranças, que não levemos confortos, que levemos apenas a confiança na providência de Deus. Para fazer frente ao demónio, não podemos valer-nos de nós próprios. Precisamos apenas e só de levar a humildade de Jesus e levar a confiança dos pobres que se abrem e que se colocam nos braços e no amor do Senhor. É exatamente isto que Jesus diz aos seus discípulos: estar prontos para partir, não estar preso a nada, estar pronto a sair, entregar-se verdadeiramente de amor. Por isso pede-lhes: tende sempre as sandálias calçadas,
tendo sempre uma túnica vestida. Estar pronto e disponível sempre para ir onde o Senhor nos chamar. E por isso nós cristãos devemos estar sempre disponíveis para o chamamento que o Senhor nos faz, a anunciar o Evangelho, a levar esta libertação ao homem, anunciar a vitória do bem sobre o mal. Por isso, aquilo que nós fazemos é anunciar o Evangelho e não os nossos projetos, a confiarmos, sim, na força, na graça, no Espírito Santo e a não confiar nas nossas coisas, porque o Evangelho não se faz porque temos um plano todo muito bem estruturado, porque definimos tudo muito bem, porque contamos com o apoio da psicologia, da sociologia, porque contamos com o apoio das ciências humanas. São importantes, mas não são o necessário para o Evangelho. O Evangelho apresenta-se sempre de maneira pobre, de maneira, como vou dizer assim, desprevenido quase, porque é aí que se manifesta a força e o poder de Deus. Por isso não levamos bolsa nem alforjes, não levamos seguranças, confiamos apenas e só na providência dos irmãos, na sua oração, no seu cuidado material e na providência do amor de Deus. E foi assim que Jesus pediu aos seus apóstolos que fossem e que ficassem na casa que eram acolhidos, na casa daqueles que abrem o coração à boa notícia, que abrem o coração ao Evangelho. Porém, também deixam muito claro que aqueles que não quiserem escutar, que não quiserem acolher, que não quiserem a conversão pelo Evangelho, sacudir o pó. Sacudir o pó para chamá-los à responsabilidade. Dizer que a minha missão é anunciar o Evangelho, a tua missão é escutá-lo. Se tu não queres, a responsabilidade da rejeição é tua. Não é falta de amor, não é falta de caridade, é exatamente cumprir aquilo que o Senhor nos pede. A nossa missão não é fazer juízos, a nossa missão é anunciar o Evangelho onde ele faça falta, onde o homem necessita de ser libertado. Se o homem, se eu, se tu não o queremos escutar, devemos assumir essa mesma responsabilidade. E os apóstolos fizeram isso. Confiaram no Senhor, partiram e tornaram-se testemunhas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que também nós nos tornemos testemunhas deste Evangelho, que estejamos disponíveis para sair, para anunciar, para proclamar esta alegria da Boa Nova, para poder anunciar aos homens o arrependimento, a conversão, a libertá-los do poder da catequese, da alienação do demónio e a ungí-los com a força de Deus, a ungí-los com o Espírito Santo, a ungí-los com este sacramento que os cura e que os salva também. E por isso termino citando-vos hoje, de modo muito diferente, a oração que iremos escutar no início da missa e confirma toda a palavra que acabamos de escutar e que ela também seja para nós uma unção que nos ajude a sair e a confiar no Senhor para anunciarmos o Evangelho em todos os cantos e recantos da nossa vida e das nossas atividades. E diz assim a oração: Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade para poderem voltar ao bom caminho. Esta é a nossa missão. Anunciar o Evangelho a todos, a propósito e a despropósito, porque fora do Evangelho os caminhos são errados. É isso que nos ensina a palavra. Por isso todos nós, iluminados pela luz que é a verdade, também ensinamos aos errantes o caminho que conduz a Jesus. A todos um santo domingo e até para a semana, se Deus quiser.